A estrutura com materiais reaproveitados, como tronco de árvore, bambu e tijolos, foi montada no campus da Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul. O Hotel de Abelhas deve receber visitantes a partir do início da primavera. A ideia é atrair as fêmeas dos insetos. As abelhas elas se reproduzem no ambiente, né, onde elas encontram os machos da mesma espécie, e depois que elas são fecundadas, elas entram nessas cavidades e ali, depois de colocar pólen, ela coloca os ovos e os indivíduos crescem dentro dessas cavidades. A gente tendo esses diversos tamanhos, a gente vai acabar contribuindo com que diversas espécies habitem esses locais. Então existem abelhas maiores, existem abelhas pequenas, todas elas aqui com esse tamanho pode abrigar um número de espécies bastante razoável e grande. Os ninhos artificiais podem auxiliar na conservação e preservação das populações de abelhas, que vem diminuindo com a expansão das áreas de monocultura, o desmatamento e as pulverizações de inseticidas nas lavouras. Com a monocultura e a perda da mata, essas abelhas elas não têm onde nidificar, que é o local natural onde elas montam os seus ninhos, né, a sua casa. Os pesticidas acabam por enfraquecer o sistema imune dessas abelhas e, além do mais, eles acabam influenciando no comportamento do indivíduo. E esse comportamento ele é influenciado pela dose do pesticida. Então, doses mais fracas deixam ele totalmente inviável para retornar à sua moradia, né? Enquanto doses maiores podem, inclusive, matar o indivíduo diretamente após o consumo. Em todo o mundo existem cerca de 20 mil espécies de abelhas. E quando se fala neste tipo de inseto, logo a gente pensa na produção de mel. Só que 80% delas não vivem em colônias ou em colmeias, são solitárias, mas têm um importante papel na natureza, o de colaborar com o processo reprodutivo das plantas. 70% dos vegetais que têm floração dependem da polinização para produzir frutos e sementes, de acordo com o professor doutor em entomologia da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais. Muitas dessas plantas elas apresentam sexos separados. Então nós temos a mesma espécie, uma é macho e a outra é fêmea. Então essas abelhas elas fazem a transferência da estrutura reprodutiva da planta masculina para a estrutura feminina. E aí se dá a polinização, que é o prelúdio da frutificação e da formação de sementes, como os tomates, berinjela, pepino, pitanga, goiaba. A manga também recebe uma grande diversidade de polinizadores, incluindo abelhas, o maracujá. No campo, o especialista faz a captura de alguns exemplares de abelhas existentes na região. Ele também explica por que esses insetos são chamados de solitários. As abelhas ela coloca os ovos, né? Geralmente ela acaba colocando entre 8 e 10 ovos. As abelhas solitárias, ela fecha esse ninho e ela morre, essa abelha, e ela não tem contato com a cria dela. Então, quando as filhas, ou machos ou fêmeas, independente do sexo, emergirem para polinizarem as plantas no ambiente, essa mãe que colocou os ovos já está morta. Com o projeto, o pesquisador pretende incentivar a instalação de outros hotéis ou abrigos de abelhas, para promover o retorno e a multiplicação dos insetos polinizadores. As pessoas que estiverem interessadas, de repente, em ter uma estrutura similar ao hotel de abelhas, sempre voltar essa estrutura para o norte, noroeste ou nordeste. Isso é só para o sistema de navegação das abelhas, é uma maneira que elas costumam encontrar com maior facilidade esses ambientes. Então a ideia é a gente ter pontos em centros de cidades, né, em Dourados ou da região, áreas agrícolas, áreas orgânicas, para a gente ter um panorama geral sobre a biodiversidade e poder comparar a riqueza de abelhas entre essas áreas. E vamos salvar as abelhas, porque hoje a abelha é sinônimo de alimento.